Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Com remissão. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. A promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no artigo 3º da Constituição Federal de 1988. A delimitação do alcance material para a aplicação do acordo despenalizador e a inibição do persecutio criminis exige conformidade com o texto constitucional e com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro internacionalmente, como limite necessário para a preservação do direito fundamental à não discriminação e à não submissão à tortura, seja ela psicológica ou física, ao tratamento desumano ou degradante operada pelo conjunto de sentidos estereotipados que circula e que atribui tanto às mulheres quanto às pessoas negras posição inferior numa perversa hierarquia de humanidades. O preâmbulo da Constituição não constitui norma central, é importante o Estado ser convocado para formular as políticas públicas que podem conduzir ao bem-estar, à igualdade e à justiça. A sociedade deve se organizar segundo aqueles valores a fim de firmarmos comunidade fraterna, pluralista e sem preconceitos. O Estado democrático de direito visa assegurar o exercício de determinados valores supremos. Assegurar possui a função de garantia dogmático-constitucional, não porém de garantia dos valores abstratamente considerados, mas do seu exercício. O objetivo de assegurar tem o efeito imediato de prescrever ao Estado uma nação em favor da efetiva realização dos valores em direção à função diretiva de destinatários das normas constitucionais que dão a esses valores conteúdo específico. Título 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: artigo 60, parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico. Artigo 18. A Constituição Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. A soberania. Inciso 1. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Inciso 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Inciso 19. Declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Inciso 20. Celebrar a paz autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 2, autorizar o Presidente da República a declarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam, temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Artigo 21. Compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Inciso 2. Declarar a guerra e celebrar a paz. Inciso 3. Assegurar a defesa nacional. Artigo 20. São bens da União. Inciso 6. O mar territorial. Artigo 237 do Código de Processo Civil. Será expedida carta, inciso 1, de ordem pelo Tribunal, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236,
Inciso 2. Rogatória para que órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Inciso 3. Precatória para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato federativo a pedido de cooperação judiciária formulada por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Inciso 4. Arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive de ato objeto de pedido de cooperação judiciária que importa em efetivação de tutela provisória. Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior, se houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Artigo 260 do Código de Processo Civil. São requisitos das cartas de ordem precatória e rogatória, inciso 1, a indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. Inciso 2. O inteiro teor da petição do despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Inciso 3. A menção do ato processual que lhe constitui o objeto. Inciso 4. O encerramento com a assinatura do juiz. Artigo 780 do Código de Processo Penal. Sem prejuízo de convenções ou tratados aplicar-se-á o disposto neste título à homologação de sentenças penais estrangeiras e à expedição e ao cumprimento de cartas rogatórias para citações, inquirições e outras diligências necessárias à instrução do processo penal. Artigo 781 do Código de Processo Penal. As sentenças estrangeiras não serão homologadas nem as cartas rogatórias cumpridas, se contrárias à ordem pública e aos bons costumes. Artigo 782. O trânsito por via diplomática dos documentos apresentados constituirá prova bastante de sua autenticidade. Artigo 783 do Código de Processo Penal. As cartas rogatórias serão, pelo respectivo juiz, remetidas ao ministro da Justiça, a fim de ser pedido o seu cumprimento, por via diplomática, às autoridades estrangeiras competentes. Artigo 784 do Código de Processo Penal. As cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras competentes não dependem de homologação e serão atendidas se encaminhadas por via diplomática e desde que o crime, segundo a lei brasileira, não exclua a extradição. Parágrafo 1º. As rogatórias, acompanhadas de tradução em língua nacional, feita por tradutor oficial ou juramentado, serão após exequatur do presidente do Supremo Tribunal Federal, cumpridas pelo juiz criminal do lugar onde as diligências tenham de efetuar-se observadas as formalidades prescritas neste Código. Parágrafo 2º. A carta rogatória será pelo presidente do Supremo Tribunal Federal remetida ao presidente do Tribunal de Apelação do Estado, do Distrito Federal do território, a fim de ser encaminhada ao juiz competente. Parágrafo 3º. Versando sobre crime de ação privada, segundo a lei brasileira, o andamento após o exequatur dependerá do interessado a quem incumbirá o pagamento das despesas. Parágrafo 4º. Ficará sempre na Secretaria do Supremo Tribunal Federal cópia da carta rogatória. Artigo 785 do Código de Processo Penal. Concluídas as diligências, a carta rogatória será devolvida ao presidente do Supremo Tribunal Federal por intermédio do presidente do Tribunal de Apelação, o qual, antes de devolvê-la, mandará completar qualquer diligência ou sanar qualquer nulidade. Artigo 786 do Código de Processo Penal. O despacho que conceder o exequatur marcará para o cumprimento da diligência prazo razoável que poderá ser excedido havendo justa causa, ficando esta consignada em ofício dirigida ao presidente do Supremo Tribunal Federal, juntamente com a carta rogatória. Artigo 787 do Código de Processo Penal.
As sentenças estrangeiras deverão ser previamente homologadas pelo Supremo Tribunal Federal para que produzam efeitos do artigo 7º do Código Penal. Artigo 788 do Código de Processo Penal. A sentença penal estrangeira será homologada quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências e concorrem os seguintes requisitos: estar revestida das formalidades externas necessárias segundo a legislação do país de origem, haver sido proferida por juiz competente mediante citação regular segundo a mesma legislação. Inciso 3. Ter passado em julgado. Inciso 4. Estar devidamente autenticada por cônsul brasileiro. Inciso 5. Estar acompanhada de tradução feita por tradutor público. Artigo 789 do Código de Processo Penal. O Procurador-Geral da República, sempre que tiver conhecimento da existência de sentença penal estrangeira emanada de Estado que tenha com o Brasil tratado de extradição e que haja imposto medida de segurança pessoal ou pena acessória que deva ser cumprida no Brasil, pedirá ao Ministro da Justiça providências para obtenção de elementos que o habilitem a requerer a homologação da sentença. Parágrafo 1º. A homologação da sentença emanada de autoridade judiciária de Estado que não tiver tratado de extradição com o Brasil dependerá de requisição do Ministro da Justiça. Parágrafo 2º. Distribuído o requerimento de homologação, o relator mandará citar o interessado para deduzir embargos dentro de 10 dias, se residir dentro do Distrito Federal, de 30 dias, no caso contrário. Parágrafo 3º. Se neste prazo o interessado não deduzir os embargos, ser-lhe-á pelo relator nomeado defensor, o qual dentro de 10 dias produzirá a defesa. Parágrafo 4º. Os embargos somente poderão fundar-se em dúvida sobre a autenticidade do documento, sobre a inteligência da sentença ou sobre a falta de qualquer dos requisitos enumerados nos artigos 781 e 788. Parágrafo 5º. Contestados os embargos dentro de 10 dias pelo Procurador-Geral, irá o processo ao relator e ao revisor, observando-se no seu julgamento o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 6º. Homologada a sentença, a respectiva carta será remetida ao presidente do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, do Estado ou do território. Parágrafo 7º. Recebida a carta de sentença, o presidente do Tribunal de Apelação a remeterá ao juiz do lugar de residência do condenado para aplicação da medida de segurança ou da pena acessória observadas as disposições do título 1, capítulo 3 e do título 5 do livro 4 deste Código. Artigo 790 do Código de Processo Penal. O interessado na execução da sentença penal estrangeira para reparação do dano, restituição e outros efeitos civis poderá requerer ao Supremo Tribunal Federal a sua homologação, observando-se o que a respeito prescreve o Código de Processo Civil. Inciso 2. A cidadania. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Inciso 34. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. A linha A. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A linha B. A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa,
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado. Inciso 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Artigo 1º da Lei 9.265, de 1996. São gratuitos os atos necessários ao exercício da cidadania, assim considerados inciso 1, os que capacitam o cidadão ao exercício da soberania popular, a que se reporta o artigo 14 da Constituição. Inciso 2, aqueles referentes ao alistamento militar. Inciso 3, os pedidos de informações ao poder público em todos os seus âmbitos, objetivando a instrução de defesa ou a denúncia de irregularidades administrativas na órbita pública. Inciso 4, as ações de impugnação de mandato eletivo por abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Inciso 5, quaisquer requerimentos ou petições que visem as garantias individuais e a defesa do interesse público. Inciso 6. O registro civil de nascimento e o assento de óbito, bem como a primeira certidão respectiva. Inciso 7. O requerimento e a emissão do documento de identificação específico ou segunda via para a pessoa com transtorno do espectro autista. Artigo 1º da Lei 10.835, de 2004. É instituída a partir de 2005 a Renda Básica de Cidadania, que se constituirá no direito de todos os brasileiros residentes no país e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos no Brasil, não importando sua condição socioeconômica, receberem anualmente um benefício monetário. Parágrafo 1º. A abrangência mencionada no caput deste artigo deverá ser alcançada em etapas a critério do Poder Executivo, priorizando-se as camadas mais necessitadas da população. Parágrafo 2º. O pagamento do benefício deverá ser de igual valor para todos e suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa, com alimentação, educação e saúde, considerando para isso o grau de desenvolvimento do país e as possibilidades orçamentárias. Parágrafo 3º. O pagamento deste benefício poderá ser feito em parcelas iguais e mensais. Parágrafo 4º. O benefício monetário previsto no caput deste artigo será considerado como renda não tributável para fins de incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas. Artigo 2º. Caberá ao Poder Executivo definir o valor do benefício em estrita observância ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 3º. O Poder Executivo consignará no Orçamento Geral da União, para o exercício financeiro de 2005, dotação orçamentária suficiente para implementar a primeira etapa do projeto observado o disposto no artigo 2º desta lei. Artigo 4º. A partir do exercício financeiro de 2005, os projetos de lei relativos aos planos plurianuais e às diretrizes orçamentárias deverão especificar os cancelamentos e as transferências de despesas, bem como outras medidas julgadas necessárias à execução do programa. Inciso 3. A dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, Decreto número 8.858 de 2016. O emprego de algemas observará o disposto neste decreto e terá como diretrizes, inciso 1, o inciso 3 do caput do artigo 1º e o inciso 3 do caput do artigo 5º da Constituição, que dispõe sobre a proteção e a promoção da dignidade da pessoa humana e sobre a proibição de submissão ao tratamento desumano e degradante. Inciso 2. A Resolução de 2010 de 16, de 22 de julho de 2010, das Nações Unidas sobre tratamento das mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, regras de Bangkok. E, inciso 3, o Pacto de São José da Costa Rica, que determina o tratamento humanitário dos presos e, em especial, das mulheres em condição de vulnerabilidade. Artigo 2º.
É permitido o emprego de algemas apenas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito. Artigo 3º. É vedado o emprego de algemas em mulheres presas em qualquer unidade do sistema penitenciário nacional durante o trabalho de parto, no trajeto de parturiente entre a unidade prisional e a unidade hospitalar e após o parto durante o período em que se encontrar hospitalizada. Súmula vinculante número 6, STF. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Artigo 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Súmula vinculante número 11, STF. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Artigo 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha B. Direitos da pessoa humana. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocados ao salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Súmula vinculante 14 do STF. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício dos direitos de defesa. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Súmula 647 do STJ. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Inciso 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 1. Soberania nacional. Inciso 2. Propriedade privada. Inciso 3. Função social da propriedade. Inciso 4. Livre concorrência. Inciso 5. Defesa do consumidor. Inciso 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. Inciso 7. Redução das desigualdades sociais e regionais. Inciso 8. Busca de pleno emprego. Inciso 9. Tratamento favorecido para empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei,
Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Inciso 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 3. Fundo de garantia do tempo de serviço. Inciso 4. Salário mínimo fixado em lei nacionalmente unificado capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 5. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 6. Irredutibilidade do salário salvo disposto em convenção ou em acordo coletivo. Inciso 7. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Inciso 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 10. Proteção do salário na forma da lei, constituído crime sua retenção dolosa. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Inciso 12. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Inciso 15. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Inciso 16. Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. Inciso 17. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 18. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Inciso 19. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 20. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Inciso 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de norma de saúde, higiene e segurança. Inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 24. Aposentadoria. Inciso 25. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Inciso 26. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Inciso 27. Proteção em face da automação na forma da lei. Inciso 28. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato do trabalho. Inciso 30. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor
ou Estado civil. Inciso 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e aos critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Inciso 32. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre profissionais respectivos. Inciso 33. Proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Inciso 34. Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos no inciso 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 31 e 33, e atendidas às condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e de suas peculiaridades. Os previstos no inciso 1, 2, 3, 9, 12, 25 e 28, bem como a sua integração à Previdência Social. O artigo 8º é livre à associação profissional ou sindical, observado o seguinte, inciso 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Inciso 2. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Inciso 3. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Inciso 5. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas do trabalho. Inciso 7. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Inciso 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais ou de colônias de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2º. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Inciso 5. O pluralismo político. Artigo 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Inciso 1. Caráter nacional. Inciso 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros ou de entidade ou governo estrangeiro ou de subordinação a estes. Inciso 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral. Inciso 4. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Parágrafo único.
todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, inciso 1, plebiscito, inciso 2, referendo, inciso 3, iniciativa popular. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico, inciso 3, a separação dos poderes. Artigo 1º da Lei 9.709, de 1998. A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, nos termos desta lei e das normas constitucionais pertinentes, mediante, inciso 1, plebiscito, inciso 2, referendo, inciso 3, iniciativa popular. Artigo 2º. Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Parágrafo 1º. O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. Artigo 3º. Nas questões de relevância nacional de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, e no caso do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Federal, o plebiscito, o referendo são convocados mediante decreto legislativo por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional de conformidade com esta lei. Artigo 4º. A incorporação de estados entre si, subdivisão ou desmembramento para que se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos estados e do Congresso Nacional por lei complementar, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Parágrafo 1º. Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista no caput, o projeto de lei complementar respectivo será proposto perante qualquer das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 2º. A casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar, referido no parágrafo anterior, compete proceder à audiência das respectivas assembleias legislativas. Parágrafo 3º. Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivas assembleias legislativas opinarão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria e fornecerão ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e econômicos da área geopolítica afetada. Parágrafo 4º. O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta as informações técnicas a que se refere o parágrafo anterior. Artigo 5º. O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de municípios será convocado pela Assembleia Legislativa de conformidade com a legislação federal e estadual. Artigo 6º. Nas demais questões de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica. Artigo 7º. Nas consultas plebiscitárias previstas nos artigos 4º e 5º, entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área em que se quer anexar, quanto a de que receberá o acréscimo, e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada. Artigo 8º. Aprovado o ato convocatório, o presidente do Congresso Nacional dará ciência à Justiça Eleitoral a quem incumbirá, nos limites da sua circunscrição, inciso 1, fixar a data da consulta popular, inciso 2, tornar pública a cédula respectiva,
Inciso 3. Expedir instruções para a realização do plebiscito ou referendo. Inciso 4. Assegurar a gratuidade dos meios de comunicação de massa concessionários de serviço público aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias, organizadas pela sociedade civil em torno da matéria em questão para a divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta. Artigo 9º. Convocado o plebiscito, projeto legislativo ou medida administrativa não efetivada cujas matérias constituam objeto de consulta popular, terá sustada sua tramitação até que o resultado das urnas seja proclamado. Artigo 10. O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da presente lei, será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 11. O referendo pode ser convocado no prazo de 30 dias a contar da promulgação de lei ou adoção de medida administrativa que se relacione de maneira direta com a consulta popular. Artigo 12. A tramitação dos projetos de plebiscito e referendo obedecerá às normas do Regimento Comum do Congresso Nacional. Artigo 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Parágrafo 1º. O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto. Parágrafo 2º. O projeto de lei de iniciativa popular não poderá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação. Artigo 14. A Câmara dos Deputados, verificando o cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 13 e respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa popular consoante as normas do regimento interno. Artigo 27, parágrafo 4º. A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 29, inciso 13. Iniciativa popular de projeto de lei ou de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Artigo 61, parágrafo 2º. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído a pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles.